Salve galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar sobre uma das batalhas mais incríveis que teve em Bleach, que foi do Quinch Guerra de Valkyrie contra os Shinigamis da Gotei 13. E lembrando galera que se você é novo no canal já se inscreva, ative o sininho e também deixa um comentário, beleza? E sem muita enrolação, bora pro vídeo. A batalha começa no capítulo 647, com os Shinigamis Byakuya, Shinji, Momo, Renji e Rukia correndo em direção à base dos Quinches, quando Gerard pula de longe e cai bem na frente deles. Intrusos, se saíram muito bem chegando aqui tão longe, mas este é o máximo que chegarão, fala um membro da guarda real para os seus inimigos. Quando ele termina de falar, Renji usa sua Shikai para acertá-lo, mas acaba acertando a sua armadura. Renji diz que vai conseguir derrotar ele sozinho, então Shinji e os outros tenentes que estavam com ele tentam passar, sendo tapados pela capa de Gerard. A luta volta a acontecer no capítulo 654, com o Quinch sendo acertado por um ataque da Shikai do capitão Byakuya e sendo arremessado contra a parede, aparentemente derrotado por Byakuya e Renji, que fala: "Nunca que um merdinha como você poderia nos derrotar." Então o capítulo se fecha com a seguinte frase de Gerard: "Eu nunca poderia derrotá-los? Realmente acredita nisso? Nesse caso, se eu os derrotar, isso seria considerado um milagre, não é?" No final do capítulo 658, Gerard decide que iria destruir tudo com somente um soco. Então ele se prepara para socar o chão e destruir tudo. Porém, quando ele soca, seu braço é congelado, impossibilitando-o de fazer isso. Hitsugaya aparece logo atrás de Gerard falando: "Então me faça um favor e fica aqui congelado por toda a eternidade." Gerard se liberta do gelo de Toshiro e tenta acertar o capitão com um soco, que consegue desviar, e foi o que o capitão disse logo depois, ativando Daiguren Ryorimaru e congelando uma parte do corpo de Gerard. A luta volta no capítulo 666, com Valkyrie acabando com mais ataque do Shiro-sama. Gerard, após isso, tenta atacar o Hitsugaya, sendo interrompido pela Shikai de Byakuya. A luta continua. No final do capítulo 666, Zaraki aparece cortando o braço de Gerard, impedindo ele de atacar Toshiro e Byakuya. Usando seu poder, Gerard regenera seu braço, ficando ainda mais forte. Zaraki diz: "Se é assim que a habilidade dele funciona, o que acontece se eu fizer ele em pedacinhos?" Após isso, Toshiro bloqueia o golpe dele, falando que se o Quinch ficasse ainda maior do que ele está agora, ele teria destruído a sua society inteira. Porém, Kenpachi ignora o conselho do capitão. Gerard tenta pisar no capitão, que usando somente as mãos, joga o Quinch longe. Em seguida, avança contra o Gerard, que joga o capitão usando um soco. "Alguém conseguiu me derrubar, que força surreal você tem. Como você é do tipo que sente prazer com atos sádicos de crueldade, para uma encarnação da escuridão como a sua, acho que faz sentido usar um pouco do meu Hoffnung", fala Gerard. Vendo que não conseguiu cortar o escudo de Valkyrie, Zaraki ativa sua Shikai, chamada Nozarate. Com sua Shikai em mãos, Kenpachi avança contra o Quinch, que bloqueia o golpe usando sua espada repulsando Zaraki longe. Depois fala: "Tolo, idiota, você tocou na lâmina Hoffnung", disse Gerard. E quando ele fala isso, Zaraki recebe um corte no meio do corpo. "Milagre, é o meu poder, uma habilidade que dá formas aos meus pensamentos, sentimentos e desejos das massas. Ao ser incapaz de destruir o meu corpo, ele se torna gigante através do medo das massas. E essa espada, Hoffnung, que foi forjada da esperança das massas, se fosse quebrada, tudo cairia no desespero", diz Gerard acerca de seu poder. Ignorando o que seu oponente diz, Zaraki volta à luta, desviando de um ataque direto e tentando atacar um membro da guarda real, que desvia e soca Kenny, repelindo-o contra uma construção. Hitsugaya aparece atrás de Valkyrie, tentando atacá-lo usando o Gonsho Tsurara, sendo bloqueado pela Kenpachi, que grita com Toshiro, pedindo para não interferir na luta. "Eu sei, mas eu não simplesmente posso abandoná-lo, então não é um adversário que você vai conseguir derrotar sozinho. Se precisa de provas disso, apenas veja."
o Zaraki já tirou o tapa-olho. Com todo seu instinto, ele já entendeu que aquele não é um adversário que ele pode derrotar sem tirar o tapa-olho, disse Hitsugaya para Byakuya, que percebe que as pétalas de gelo já estavam quase se dissolvendo na batalha. Toshiro e Byakuya estão tentando criar uma abertura para atacar o Quinch, enquanto Kenpachi luta ferozmente. Porém, o Shinigami estava cada vez mais desgastado, e quando Geralt estava prestes a dar o golpe final, o Capitão Fushigi intervém, mas o inimigo entende rapidamente seu plano e diz ser o maior, o mais rápido, o mais poderoso de todos os Quinch. Enquanto isso, Yashiro aparece diante de Zaraki e pergunta o que ele está fazendo. Diz que aquela não era a hora dele tirar um cochilo, que ainda dava para brincar muito e que se usasse direito não haverá ninguém que pudesse derrotar. Então ele toca em suas mãos e ele sente um poder despertando e diz: o que é? E ela responde então: esse é o poder que todos chamam de Bankai. Então um grande reato surge naquele local, surpreendendo todos que estavam observando. A pele do Kenpachi fica vermelha e sua aparência fica demoníaca. Geralt diz que houve uma elevação em sua pressão espiritual, mas que a transformação era mínima e uma espada despedaçada mal poderia ser chamada de Bankai, se referindo à aparência da Zanpakuto que parecia estar quebrada. Ele estava decepcionado, pois tudo que indicava que seu inimigo não correspondia às suas expectativas. Então ele desfere um soco para esmagar Zaraki, mas o seu braço é cortado imediatamente. O Quinch continua se vangloriando, dizendo que arrancar o seu braço não adiantaria, mas o capitão continua com seu ataque feroz, fazendo seu adversário recuar e tentando defender com o escudo, o que faz ele cair. Toshiro se desespera quando vê aquele ser caindo na Soul Society, mas Geralt cria asas e voa novamente para aquele local. Porém, furioso, dizendo que nem seus piores pesadelos ele seria pressionado tanto assim, ele continua avançando com tanta fúria, mas acaba sendo cortado ao meio pelo demônio que estava em sua frente, Zaraki Kenpachi. Hitsugaya então continuava conversando com Byakuya, dizendo que era melhor eles tomarem uma distância segura do local, e que Zaraki estava com um comportamento totalmente animal, totalmente diferente de alguém com consciência. Neste momento, volta a se regenerar, juntando suas partes divinas ao meio e fica ainda mais poderoso. Rapidamente, ele desfere ataques poderosos nos Shinigamis, as estruturas do lugar, mas Toshiro consegue amenizar o dano com seu poder de gelo. O Quinch continua dizendo que sua autoridade divina de Deus, e que mesmo diante da sua mortalidade ainda empunharia sua espada pelo nome de Deus. Então o Kenpachi se prepara para dar um ataque muito poderoso no Quinch, mas Yashiro aparece e diz que seu corpo ainda não estava preparado para todo seu poder. E no final do capítulo 670 vemos a cena de Byakuya pedindo Toshiro para liberar a Bankai, já que a última pedra dele estava a cair. Afinal, não lembro de ter dito quanto minhas últimas pedras de gelo se quebrassem seria o fim. Na verdade, quando a última pedra desaparece, aí é realmente quando a Daiguren Hyomaru terá chegado à sua maturidade, diz Hitsugaya. Quando ele fala isso, ele envelhece um pouco, alcançando a forma completa de seu Bankai. Agora mais forte, Toshiro decide voltar e enfrentar Geralt. Fica pasmo diante da aparência nova do capitão. O homem que está diante de mim agora é muito mais digno de ser meu inimigo do que aquela criança que estava aqui antes, diz Geralt, tentando atacar seu inimigo, porém errando. É perceptível a mudança de força do Toshiro, que bloqueou o ataque de escudo de Geralt, congelando ele ao mesmo tempo que pediu para parar de arremessar coisas, pois nenhum detrito poderia entrar na Soul Society. Após isso, Geralt tenta atacar Hitsugaya com sua espada, porém Toshiro a congela e corta ao meio. Quando congelada, não importa qual substância seja, suas funções irão parar de ativar. O mecanismo da sua esperança parou de funcionar. Diante de tal situação, Geralt puxa seu arco Quinch, que já segundo ele, Hitsugaya não poderá congelar, pois antes disso o capitão usa sua habilidade, Shikai, que congela o Geralt por inteiro. Quando liberado, em questão de 4 segundos, ele consegue congelar tudo em frente. Porém, Geralt se liberta agarrando Toshiro com a mão, tentando esmagar ele, mas sendo impedido por Zaraki, que derruba ele no chão, sendo logo em seguida congelado por Toshiro novamente. Quando Valkyrie é congelado, Byakuya envolve ele com diversas espadas flutuantes, se preparando para seu ataque final.
que faz diversos Zanpakutos gigantes destruírem o corpo de Geralt. Byakuya ajuda Toshiro e diz que ele forçou muito seu corpo com aquela Bankai, que acaba sendo confirmado por Hitsugaya dizendo que está por um triz e que não era para ele contar para ninguém. Mas o inimigo volta a se regenerar, para surpresa de todos. Os tenentes da 6ª e 13ª Divisão chegam e Hitsugaya alerta do perigo que o inimigo era à sua frente. Logo, todos param e prestam atenção ao sentir o reiatsu de Ichigo. O capitão Kushiki se encarrega de mandar a Barai e Rukia para onde Kurosaki estava, dizendo que ele precisa mais da ajuda do que ele. E o Rabar estava confrontando o Shinigami e começa a absorver os seus subordinados. A regeneração de Geralt acaba sendo interrompida e o seu esqueleto, a única parte do seu corpo formada, vai ao chão. E assim finaliza uma das melhores batalhas do anime, galera. E você gostou? Comente aí e fale o que você achou. Se você é novo no canal, já se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e tamo junto, galera. Falou!